São Longino, soldado. Há autores que compõem que o centurião do qual fala São Mateus e o soldado que perfurou com a lança o lado de Nosso Senhor, quando na cruz seja uma só e mesma personagem, São Longino, diz São Mateus. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se e abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que haviam adormecido no Senhor ressuscitaram, e saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteceram, tiveram grande medo e diziam: na verdade, esse era o Filho de Deus. E São João, ora, os judeus, visto que era Parasceve, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque naquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele fora crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, tendo visto que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. E São Marcos, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava defronte, vendo que Jesus expirava, dando esse brado, disse: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. São Lucas diz: o centurião, vendo o que tinha acontecido, glorificou a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Mas admitido, porém, é que o centurião e o soldado são figuras distinguem-se perfeitamente do unus militium de São João. Ora, o nome de Longino não figura no texto evangélico. E, ademais desse muito tempo, disse que depois de ter reconhecido e proclamado Jesus Cristo como Filho de Deus, o centurião permaneceu firme na fé, tendo mesmo vertido seu sangue para sustentá-la. Aqui um fato se põe a essa tradição. O centurião Cornélio, batizado por São Pedro 2 anos mais ou menos depois da descida do Espírito Santo, é olhado como o primeiro convertido entre os gentios do soldado que trespassou o lado de Jesus na cruz. Disse-se que ao fazê-lo tornou-se cego, mas que uma gota de sangue de Cristo caindo-lhe nos olhos curou. Tal milagre tocou profundamente, e pois reconheceu a divindade do Nazareno. Adão, no seu martirológio, diz: batizado pelos apóstolos Longino,
Longino brilhou pela santidade na Capadócia. Foi aprisionado pelo prefeito Otávio, confessou a fé em Jesus Cristo, teve a língua cortada, os dentes arrancados, a cabeça cortada. Numa das obras de São Gregório de Nicésia, vê-se que o povo da Capadócia havia feito de Longino um dos seus primeiros bispos, o qual teria sido martirizado juntamente com um escrivão chamado Afrodísio, que sobre o mesmo prefeito também teve a língua cortada. Conta-se que então que Afrósio, que sobre o mesmo prefeito também teve a língua cortada. Conta-se então que Afrodísio, sem aquele órgão, em alta voz proclamou com clareza a divindade de Jesus Cristo. Nos resumos que se dão dos santos do martilógio romano, lê-se simplesmente sobre São Longino, em Cesareia da Capadócia, o mártir de São Longino, soldado que abriu disse-se com um golpe de lança ao lado do Senhor. Século I. Santa Matrona, Virgem e Mártir, Plauditila, nobre judia que vivia na Tessalônica, obrigava a todos os que lhe estavam debaixo da autoridade a professar a religião que abraçara. Matrona era uma fiel servidora do Senhor, que adorava Jesus Cristo como Deus verdadeiro, e todos os dias acompanhava a senhora à sinagoga. Ora, quando Plautila entrava, Matrona, aproveitando-se da aglomeração, ganhava a saída e corria à Igreja Católica, onde sossegadamente dava-se às suas devoções, voltando à sinagoga no momento em que a patroa devia deixar o templo. Um dia foi denunciada e Plautila, encolérica jadíssima, ordenou aos seus domésticos que a empolgassem e deitasse sobre um banco e a vergastasse. Matrona disse: Senhora, eu sou cristã, sempre obedeci tuas ordens, salvo no que diz a respeito da fé. No que faltei para que tu mandes que me açoitem. Se tu tens poder sobre meu corpo, sobre minha alma, não tens, porque somente a Deus pertence. Não temo qualquer tormento. Jesus Cristo é meu Salvador e meu Mestre, e virá em meu auxílio. A açoitada matrona foi trancafiada num quarto e ali ficou presa por 3 dias. Quando fora vê-la, julgando-a já morta, todos ficaram surpreendidos. Onde os sinais das chibadas não os havia, e Matrona, radiante a cantar os louvores a Deus, foi novamente suplicada, desta vez com mais crueldade. Presa, sucedeu a mesma coisa. Então, sobre golpes de porretes, era em 304, entregou a alma a Deus, dizendo em meio ao suplício, antes de expirar: Senhor Jesus, Salvador imaculado, pelo qual suporto estes tormentos, em tuas mãos entrego minha alma. Dignamente
receber-me na sociedade de teus mártires. São Probo, bispo e confessor, de Probo, 12º bispo de Rieti, temos alguns detalhes deixados por Gregório o Grande dos seus diálogos. Gravemente enfermo, o pai e os médicos não lhe saíram da cabeceira. Quando um dos criados veio avisar que estava já posta a mesa para a refeição, todos se retiraram, mas deixaram um menino ao pé do leito para atender o doente, enquanto estivessem ausente do quarto. De repente, o menino viu que achegavam da cama 2 desconhecidos vestidos de branco e pôs-se a gritar. Não tenha medo, disse Probo. Estes são os meus, Juvenal e Eleutério, que vieram a mim. O menino, sempre a gritar, deixou o posto a correr e foi transmitir ao pai do doente e aos médicos o que havia visto, e todos apressadamente dirigiam-se ao quarto. Quando chegaram lá, Probo já havia morrido. Os 2 mensageiros do céu haviam levado a alma do santo bispo. Era em 570 e Probo imediatamente foi venerado como santo. Honório III dedicou-se à igreja da Catedral de Rieti sobre a invocação da Assunção. São Clemente Maria Opifiauer, confessor. Clemente Maria nasceu na Morávia no dia 26 de dezembro de 1751, tendo sido batizado naquele mesmo dia com o nome de João, filho de modesto agricultor. Perdeu o pai com 7 anos em 1758 e foi educado pela mãe Maria Esther, piedosa mulher que lhe inspirou sentimentos da mais terna piedade. Morto o pai, João foi obrigado a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Principiou então o menino como ajudante de padeiro de Wazin, onde viveu por 3 anos. Em 1771, passava o jovem a trabalhar com os premoncratenses de Bruck, cujo abade se propôs ensinar-lhe latim. Quando aquele bom homem, carinhoso com o discípulo, faleceu, João deixou o convento e foi viver como ermitão numa floresta nas proximidades de Mufraim. A força, no edito de José II, vinha expulsar todos os ermitões do império, e São João, abandonado aquelas paragens, fez-se para Butluit, ali prendendo num instante a língua eslava. Conheceu então Pedro Kuzman, que ia fazer uma peregrinação a Roma, e o acompanhou. De volta pararam ambos em Tovoli, e o bispo Barnabé Chiaramonte, depois Pio VII, conhecendo as disposições dos moços João e Pedro, chamou-os para si e lhes revestiu com o burel dos ermitões, e impondo-lhe ao mesmo tempo outros nomes,
João passaria a ser, desde aquele dia, Clemente Maria e Pedro Emanuel.